Oi, tudo legal por aí? Se imagine na Europa, final do século XVIII, Revolução Industrial. Tá vendo essas lojas, mercados, todos esses estabelecimentos privados? Eles geram muito dinheiro. E todo esse lucro fica na mão do proletariado? Não, esse dinheiro fica na mão da minoria, chamada burguesia. Isso causa descontentamento na maioria que são trabalhadores, os levando a protestar. Segundo as ideias socialistas, o poder é centralizado na mão do Estado. A população trabalha normalmente, porém em empresas estatais, regulamentadas e fiscalizadas pelo Estado. Desta forma, o salário de todas as pessoas seria praticamente o mesmo. Todos recebem a mesma quantidade que seus vizinhos, parentes, amigos e outros. Outro ponto a destacar é que não haveria diferenças sociais entre a comunidade. Os serviços de educação, saúde e transporte também seriam públicos. A partir daí surge o chamado movimento socialista. A teoria socialista foi criada por pensadores que desejavam construir um caminho para a sociedade organizada sob o princípio da igualdade. Seus principais ideais são a igualdade de divisão de bens entre a sociedade, o poder centralizado no Estado, a ausência de competição e lucro, a ausência de divisão de classes. Para os socialistas utópicos, isso seria possível sem a destruição do capitalismo. Esse socialismo foi a corrente desenhada pelos primeiros pensadores socialistas, como Rouvois, Fourier e Owen. Eles acreditavam na distribuição equilibrada de riquezas e na construção de uma nova sociedade a partir de um modo pacífico e consciente. Já no socialismo científico, isso só seria possível com a destruição do capitalismo. Também conhecido como marxismo, era contra essa idealização e acreditava que a participação dos operários na implantação do sistema político-econômico era muito importante. Por fim, o socialismo real foi aquele implementado em vários países, e para fazer sentido no dia a dia, algumas características foram adaptadas e colocadas em prática. Um exemplo é a centralização do poder nas mãos de um único partido de orientação socialista. Cada país que tentou implantar o socialismo acabou adaptando conforme os interesses de seus governantes, de forma que ainda existiram desigualdades e explorações por parte dos mesmos, princípios inexistentes no socialismo verdadeiro de Karl Marx. Marx enxergou na união do proletariado o mais poderoso instrumento pelo qual finalmente as desigualdades do capitalismo poderiam ser superadas. É por isso que a mais célebre frase do Manifesto Comunista profere: "Trabalhadores do mundo, uni-vos". Alguns líderes desse movimento foram Karl Marx, que acreditava que para que o socialismo acontecesse era preciso ter uma luta de classes, chamada a Revolução Proletária. Claude Rouvois, ou Conde de Saint-Simon, acreditava que a indústria deveria ser útil à vida. Ele era um utilitarista. Charles Fourier, um dos primeiros a pensar no cooperativismo, ele não concordava em enxergar tudo sobre a ótica econômica. E Robert Owen, que incentivava o cooperativismo. Ele propunha uma reforma não só no trabalho, mas na vida das pessoas, a partir de mais educação. Comunismo é uma ideologia que prega a abolição da propriedade privada e o fim da luta de classes, além da construção de um regime político e econômico que possibilite o estabelecimento da igualdade e justiça social entre os homens, onde cada qual faria sua parte trabalhando de acordo com suas habilidades e aptidões, recebendo o necessário. Os ideais comunistas floresceram no período da Antiguidade Clássica, a partir do pensamento do filósofo grego Platão. Em um de seus livros, A República, Platão concebe um modelo ideal de sociedade a partir da supressão da propriedade privada e da família. De acordo com Platão, o fim da propriedade privada levaria ao fim do conflito entre Estado e cada cidadão em particular. No mundo atualmente, o comunismo é considerado como morto. Porém, há países hoje,
século XXI, que guiam seus governos sobre os preceitos do comunismo. Embora a prática tenha sido também muito alterada, uma vez que a população desfruta de outras realidades de liberdade e escolha, o pensamento comunista continua sendo empregado. É o que acontece, por exemplo, na China, em Cuba e na Coreia do Norte. As obras de Marx e Engels, como O Capital e o Manifesto do Partido Comunista, influenciaram a criação dos partidos comunistas em todo o mundo, tendo algumas adaptações e dando origens a experiências socialistas em diversos países que adotaram os chamados regimes comunistas. Vale destacar que o comunismo moderno identifica-se com os partidos comunistas. Eles se embasam principalmente em doutrinas destinadas à igualdade entre a maioria. No Brasil, o Partido Comunista Brasileiro, o PCB, o Partidão, foi o primeiro influenciado pelo comunismo e pelos movimentos de trabalhadores brasileiros, sobretudo da Greve Geral de 1917. Durante boa parte da história da República, as organizações comunistas foram relegadas à clandestinidade, principalmente durante o período da ditadura militar. Além do PCB, siglas como PCR, PSTU, PCdoB, PCO, PSOL, PPS, PSB, PT e PDT possuem em graus variados algum tipo de alinhamento com os pensamentos marxistas. Alguns líderes do comunismo foram Karl Marx, que diagnosticou os males do capitalismo liberal de sua época e desenvolveu uma teoria política, econômica e social que seria batizada como materialismo histórico e dialético. Friedrich Engels, além de coautor das principais obras marxistas, estendeu a aplicação do materialismo dialético a terrenos das ciências, em especial antropologia. Vladimir Ilyich Lenin desenvolveu as teorias para a transição do socialismo em países de economia pré-capitalista, como Rússia dos czares. Stalin, que governou a União Soviética de meados da década de 1920 até sua morte, servindo como secretário-geral do Partido Comunista, primeiro-ministro de seu país e ditador em meados de 1930, e Leon Trotsky, um dos oradores mais brilhantes entre a geração que liderou a Revolução Russa. Teve papel central na insurreição de novembro de 1917. O anarquismo prega a valorização da liberdade individual a partir da extinção do capitalismo e das instituições estatais. Pode ser chamado também de comunismo libertário, e nesse sistema não existe governo, não existe Estado, não existem lideranças, não existem instituições econômicas. A lei é criada e exercida pela participação de toda a população. Para os anarquistas, não deve haver qualquer tipo de força repressora da liberdade humana. Assim, o Estado deve ser extinguido. O ser humano deve ter um princípio da liberdade como força motriz de sua ação, pois na visão anarquista, se todos submetessem a uma lei comum que não privilegia uns e absolve outros, e não tem como figura central as instituições, as ações contra o bem comum tendem a diminuir. O ideal anarquista surgiu com ideias do político e filósofo francês Pierre-Joseph Proudhon. Segundo ele, a prosperidade privada, símbolo maior do capitalismo, era o maior motivo da desgraça humana. E o Estado era apenas um aparato repressivo criado para controlar a vida das pessoas e mantê-las presas à lógica capitalista. Outro grande pensador do anarquismo foi o teórico político russo Mikhail Bakunin. Devido a divergências entre pensamentos dos teóricos comunistas, em especial na questão da presença do Estado nas revoluções populares, ele acabou elevando a um grau mais radical as ideias do francês Proudhon. Para Bakunin, era necessário uma revolução sangrenta, a partir de ações terroristas que derrubassem de vez o Estado e implantassem um sistema político democrático direto, baseado na autogestão e sem figuras de lideranças públicas. Para piorar, o italiano Enrico Malatesta foi ainda mais radical, já que conseguiu divulgar o pensamento anarquista e insuflar as massas contra o Estado por diversas vezes. Percebemos que existem dois pontos comuns que definem o pensamento anarquista: a derrubada do capitalismo e a extinção do Estado. O anarcossindicalismo é uma corrente sindicalista onde o trabalhador é considerado a célula mais importante da sociedade. Como é a identidade do anarquismo criticar qualquer forma de dominação, isso ocorre também com a dominação de gênero.
A união de princípios anarquistas e feministas foi chamada de anarcofeminismo, que acredita na exploração da mulher pelo capitalismo, por ele difundir o sexismo em suas instituições, desvalorizar economicamente o seu trabalho doméstico e reprodutivo, além de que os direitos adquiridos seriam válidos apenas para quem integrasse as classes dominantes. A luta do feminismo contra o patriarcado, o sistema social em que o homem é a figura reverencial de maior poder, só é vista como possível pelo anarcofeminismo com o fim do sistema capitalista. A pesquisadora e anarquista Emma Goldman foi uma das fundadoras do anarcofeminismo e defendia, além de seus princípios básicos, a liberdade da mulher de um jeito mais abstrato. Já Lucy Parsons, anarquista estadunidense considerada uma opositora das ideias de Emma Goldman dentro do anarcofeminismo, enfatizava que as mulheres seriam escravas dos escravos ao serem explorados pelo capitalismo e sendo vítimas da dominação de gênero. Com a grande imigração italiana para o trabalho nas lavouras de café, principalmente após a abolição da escravidão, o pensamento anarquista adentrou com força no Brasil. Vários trabalhadores camponeses trouxeram consigo livros, panfletos e os ideais anarquistas, e os disseminaram por aqui. Os anarquistas também promoveram protestos, piquetes e greves, o que ocasionou um medo governamental de desestabilização da política, que motivou o presidente Afonso Pena a sancionar em 1907 a Lei Adolfo Gordo, uma lei de expulsão de imigrantes estrangeiros que provocassem qualquer tipo de agitação ou instabilidade política no Brasil. A dissolução de sindicatos trabalhistas também foi uma tática mais sutil de atuação contra o pensamento anarquista em nosso país, que apesar de não se organizar por lideranças institucionais, assume os debates sindicais, como aconteceu em parte da Europa, fundando o anarcossindicalismo para se organizar. E esse foi o nosso trabalho de sociologia. Esperamos que tenham gostado.